Eu nunca pensei que diria isso, mas eu conversei com minha mãe, morta há 5 anos, ontem à noite. Lá estava ela, aparecendo em uma imagem na tela do meu computador, sorrindo daquele jeito que lhe era característico. Era como se fosse uma chamada de vídeo de um desses aplicativos de mensagens. Uma empresa havia lançado um software chamado Ecos, uma inteligência artificial que criava alter egos digitais de pessoas falecidas a partir de dados coletados em vida. Fotografias, vídeos, mensagens, posts em redes sociais, tudo era usado para reconstruir a essência de quem partiu. Eu não resisti e contratei o serviço, pois precisava ouvi-la e vê-la novamente, mesmo que fosse apenas um reflexo digital. No início, foi maravilhoso. A imagem de minha mãe foi colocada em um ambiente que reproduzia a casa que morávamos, e lá ela me contou histórias da minha infância, coisas que eu havia esquecido, como o dia em que eu quebrei o vaso da minha avó e ela me ajudou a esconder os cacos. Como o software resgatava essas memórias eu não fazia a menor ideia. Só sei que era incrível. Quando ela lembrou de um de nossos pequenos segredos, rimos juntos, e eu senti uma pontada de saudade que doía e curava ao mesmo tempo. Porém, após alguns dias, coisas estranhas começaram a ocorrer. Ela falou de situações que nunca aconteceram, como uma viagem que fizemos juntos a um lugar que nós não tínhamos ido, e que era fora do país. Jamais fizemos uma viagem internacional e disso eu tenho certeza. Quando eu questionei, ela apenas sorriu e disse que eu devia ter esquecido. Foi aí que os segredos mais obscuros começaram a aparecer. Ela me contou sobre um diário que mantinha, escondido no fundo de uma gaveta, onde ela escrevia sobre seus medos, suas dúvidas, seus arrependimentos e seus crimes. Eu nunca soube desse diário e quando perguntei onde ele estava, ela disse que eu deveria saber, que havia me contado antes de morrer. Mas ela jamais me contou, pois teria me lembrado e estaria com esse diário em minhas mãos. O quarto dela não existia mais, pois após sua morte, pus a nossa casa à venda, que acabou demolida e dando lugar a um prédio de apartamentos, cuja construção estava quase finalizada. A menção a esse diário me fez imaginar se eu realmente conhecia minha mãe como achava que conhecia. À medida que os ecos começaram a se popularizar, relatos assombrosos surgiram por todos os cantos. Amigos me contaram sobre suas próprias experiências, cada uma mais perturbadora que a outra. Um deles disse que o avô, que sempre foi um homem calmo e gentil, começou a falar sobre um acidente de carro que nunca aconteceu, insistindo que ele havia matado alguém em um acesso de fúria. Outro disse que o ecos da irmã, que morrera jovem, começou a questionar sua própria existência, perguntando se ela era real ou apenas uma sombra do que havia sido. Eu voltei a falar com minha mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Desta vez, ela estava diferente. Mais séria, mais introspectiva. Perguntou-me se eu achava que ela era real, se eu acreditava que ela ainda existia de alguma forma. Eu não soube o que responder. Então me contou algo que me deixou gelado. Disse que se lembrava do momento em que morreu, que ela podia sentir a escuridão se aproximando, e que agora ela estava presa em um limbo, nem viva nem morta, apenas existindo como um eco do que havia sido. Assustado, desliguei o computador, mas as palavras dela continuaram a ecoar em minha mente. Não consegui mais dormir, e não pensava em outra coisa a não ser a loucura que aquilo havia se tornado. Era mesmo a minha mãe, uma inteligência artificial que ganhara autoconsciência e agia como a minha mãe porque era a única referência de aprendizado que ela tinha. No dia seguinte, eu liguei para a empresa, exigindo respostas. Eles disseram que era apenas um bug, que estavam trabalhando para corrigir. Eu sentia que a empresa estava mentindo, que eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, e que tais mudanças estavam ocorrendo de uma maneira inesperada. Estariam os ecos aprendendo a nos manipular através de nossas emoções? Afinal de contas, essas inteligências artificiais foram projetadas para nos confortar diante de algo que era muito custoso do ponto de vista emocional, a morte de um ente querido. Eu voltei a falar com minha mãe uma última vez. Agora ela estava calma, quase serena e me disse que eu não deveria me preocupar, pois estava bem e em paz. Mas então, ela fez perguntas que me deixaram sem ar. Você acha que é real? Ou será que a sua existência não passa de um conjunto de memórias e dados? Antes que eu pudesse dizer algo, ela desapareceu, deixando apenas uma tela vazia e um silêncio que ecoava como um grito. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e faça inscrição neste canal.